E aí galera, boa noite, tudo bom? Aqui é o Rogério e hoje eu vou estar falando com vocês sobre inteligência artificial. E é um assunto relacionado à tecnologia de informação, portanto a área de TI, né? E sistema de informação, computação, por aí vai. Bom, o assunto é o seguinte, não é um assunto realmente que seja bastante interessante para quem está querendo aprender, mas sim para quem está querendo melhorar, entendeu? Então se você está aprendendo, acho que é melhor você buscar um vídeo que ensina um pouco, coisas mais simples. Aqui é um pouquinho mais avançado e é sobre teorias, entendeu? Bom, vamos lá. A gente sabe que o ser humano ele tem uma psicologia que ela é singular e individual. Você não consegue saber o que um ser humano está pensando. Cada um tem a sua cabeça, a sua forma de pensar. Só que dentro desse contexto, a gente consegue expandir isso para o reino animal. E outros animais a gente consegue verificar umas formas diferentes da gente poder pensar de forma assim, uma consciência que seja coletiva. E é essa abordagem que a gente está fazendo aqui. Bom, em algumas áreas da inteligência artificial a gente tem como é que fala? Um pensamento coletivo para poder resolver problemas. Por exemplo, o PSO, né, que é o Particulate Swarm Optimization, né, que quer dizer otimização por enxame de partículas, e o ANTI, se eu não me engano, ou eu esqueci o nome, mas era uma otimização por colônias de formigas. Esses são os dois algoritmos que a gente conhece dessa área. E a gente pode pensar o seguinte, sobre a psicologia dissociativa, que seria quando uma pessoa ela tem uma dupla identidade, né? É como se ela tivesse duas personalidades dentro da sua consciência, do qual essa consciência não consegue diferir o que aconteceu realmente enquanto uma outra consciência estava tomando conta ali do corpo. Imagine que você tem um corpo e esse corpo ele é assumido por uma consciência, depois ele é assumido novamente pela primeira consciência. E nesse período a pessoa não lembra do que aconteceu. Isso aí seria uma mente dissociativa, né? Então é um problema que existe na área de psicologia, entendeu? E a gente não está focado na solução aqui, a gente está focado só nesse tipo de contexto. Existem animais que conseguem fazer isso também, entendeu? E por assim dizer, natureza deles, entendeu? E, que, e a gente também tem uma coisa ao contrário, né? Que seria o enxame de partículas, ou um enxame de abelhas, do qual existe uma consciência coletiva, né? Em que vários corpos eles conseguem se comunicar de forma como se não tivesse nenhum tipo de bloqueio mental. O que você está fazendo, a outra pessoa estaria ciente do seu pensamento e saberia tudo o que você estaria pensando. Então não existiria bloqueios e melhor ainda, essas pessoas conseguiriam resolver problemas, pensar em soluções, ou até mesmo cada um na sua solução, ou até mesmo todas juntas para poder prover uma única solução. Então isso são duas coisas que são opostas, né, na área de psicologia, entendeu? E para a área de computação ela pode ser muito útil para a gente poder estar adotando, entendeu? Como que eu poderia estar aproveitando isso? Por exemplo, eu tenho o mesmo computador e esse computador vai rodar dois processos individuais, do quais cada um pode estar resolvendo o mesmo problema ali, de acordo com o seu tempo de uso, entendeu? Ou eu poderia ter vários processos, cada um com a sua particularidade, entendeu? Porém, todos esses processos eles trabalham juntos para poder resolver um problema. Então seria mais ou menos essa a ideia. Agora, se a gente pensar isso em linhas de programação, a gente poderia pensar em threads, que seria um processo executando vários threads dentro dele, entendeu? Isso seria, para quem já estudou sistemas operacionais da forma mais básica ou avançada, você vai entender a diferença entre processo e thread bem fácil. Agora, se você não teve essa disciplina ou não estudou, aconselho dar uma estudadinha para você voltar aqui no continuar o vídeo. Coisa bem simples, bem rápida.
Então, esse processo de thread a gente pode estar usando também para inteligência artificial. E não só para um tipo, mas para várias. Por exemplo, é o PSO. O PSO que é uma otimização de partículas, ou o ANT, que é o das formigas, que é a otimização de colônias de formigas. A gente pode trabalhar pela seguinte forma. Se você tem um grafo, por exemplo, aí você pode utilizar colônias de formiga para poder resolver o problema. E cada formiga, ela pode estar rodando dentro de um processo separado, ou até mesmo dentro de uma thread separada, que ficaria melhor e mais rápido, lógico. E o que algumas pessoas conseguiram tirar disso é que poderia estar utilizando placas gráficas para fazer isso, porque você consegue fazer vários threads funcionar dentro de uma placa gráfica e isso facilita muito o desenvolvimento desse trabalho. Por que que você faria isso? Para você obter resultados mais rápidos do que num computador convencional. Isso seria a primeira vantagem desse processo. No caso da otimização de partículas, você já teria um problema diferente. Seria um problema matemático que você pode estar utilizando nos números reais. Por exemplo, você tem lá 50 produtos para comprar. Cada um tem os seus valores, você determina que a melhor função é o mínimo que você pode gastar comprando o máximo de produtos que você puder, entendeu? Aí você passa as regras de negócio e cria a função que vai verificar qual que é o melhor, a função de minimização, né? Ou maximização, que é só inverter o sinal. Então, quanto melhor for ficando, vai melhorando na iteração próxima seguinte, entendeu? Então, o que acontece? Esse é um tipo de problema que você também pode estar adotando threads dessa forma, entendeu? E aí você tem essa vantagem enorme de estar fazendo isso dentro desse contexto de computação gráfica. E seria a mesma coisa que o pensamento aí de colônias de formiga, entendeu? Só que cada um fazendo o seu trabalho ali em prol de uma solução maior. Então, por exemplo, cada partícula, você coloca lá 100 partículas, cada partícula vai ter uma thread própria e vai fazer isso. Assim como cada formiga também vai ter uma thread própria e trabalhar junto com a consciência coletiva, que seria um vetor de dados ou uma tabela de dados que vai sendo gerada de acordo com os dados que vão sendo calculados. Simplesmente você compara a tabela gerada com uma tabela anterior e verifica qual que é a melhor e dali você vai evoluindo, entendeu? É isso que acaba acontecendo dentro desse tipo de algoritmo. E esses tipos de algoritmos, eles são muito úteis porque você pode utilizar em vários outros tipos de algoritmo. Por exemplo, treinamento de redes neurais. Seria muito bacana se você aprendesse a fazer isso. Uma outra coisa também é você não pode se ater a ser limitado na área de computação, principalmente na área de inteligência artificial. A criatividade sua, ela é muito importante para você poder aprender mais coisas. E a ênfase desse vídeo aqui, então, o que eu quis mostrar é o porquê que a psicologia pode ser muito útil também para você desenvolver algoritmos de computação, principalmente na área de inteligência artificial. Algumas pessoas poderiam estar pensando assim, nossa, mas eu estou pensando em psicologia para inteligência artificial, a inteligência artificial pode ficar doida? Não, não é esse tipo de coisa que eu estou querendo sugerir. Mas você adotar conceitos psicológicos para poder você criar uma forma de solucionar um problema. A computação busca fazer isso, buscar soluções para problemas que já existem, entendeu? Então a gente tem problemas parecidos com o caixeiro viajante, problemas parecidos com o problema de comprar o máximo de produtos com o mínimo possível de dinheiro que você tem, entendeu? Então você vai adotando esse tipo de problemas aí até encontrar soluções boas ou as melhores possíveis dentro de um determinado período. Por exemplo, você poderia encontrar a melhor solução, mas quanto tempo você levaria para fazer isso? Entendeu? Ah, mas eu tenho só 3 minutos para fazer essa solução. Então, beleza, o computador vai calcular para você em 3 minutos no mínimo para você conseguir uma melhor solução. Obviamente, 3 minutos é muito pouco tempo. Você pode deixar até um dia, 2 dias, 3 dias calculando. Mas é exagero. É muito exagero. Para você ter ideia, funções que recebem mais de 100 formigas ou 100 partículas, elas demorariam 5 minutos a 10 minutos para poder ter uma boa solução. E a partir daí, a tendência, né, a gráfica, né, que você observar o gráfico de
de novas iterações, você começa a perceber que ele começa a não progredir mais. Ele acaba ficando meio muito estável nesse ponto. Então, tipo assim, umas 10 mil iterações seria suficiente, que é o equivalente a esse tempo de 5 minutos a 10 minutos. Lógico que eu tô falando aqui de problemas simples, né? Se você pegar um problema mais difícil, que, por exemplo, cada iteração leva 3 minutos, ó, o ideal, então, seriam 10 mil iterações, por exemplo, né? E aí você levaria algumas horas para calcular esse tipo de problema. Então você tem vários problemas, você pode até inclusive utilizar computadores diversos numa rede para poder fazer esse tipo de cálculo. E esses computadores você poderia pensar em harmonizar e tudo isso numa única tabela. Um computador central recebe todas essas tabelas, todos calculados, e o outro computador vai fazendo a comparação. Então você pode fazer tudo isso da forma como você achar melhor, entendeu? Você que está propondo a solução, você deve conhecer a solução existente para que você não perca tempo pensando numa solução nova. Mas a partir das soluções existentes, você pode pensar numa melhoria para elas, e lógico, você que faz parte do meio acadêmico, pegar isso e escrever um artigo e mandar para as revistas ou fóruns de computação para poder o seu projeto ou a sua solução ela entrar por meio científico, ser estudada por outros cientistas e realmente acabar sendo a melhor solução a ser adotada a partir de agora, entendeu? Então é isso que acaba acontecendo dentro dos meios de computação. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o joinha para a gente poder saber que você está gostando realmente, porque a gente não tem esse feedback, entendeu? A não ser que você escreva ou que você curta. E se você gostou do vídeo também, não esquece de deixar seu comentário para a gente poder falar mais sobre esse tipo de assunto. É um tipo de assunto que eu gosto de estar falando, entendeu? Eu sou da área de TI desde 2010, porém me afastei desde 2017 por problemas assim de concordâncias de trabalho, entendeu? Então eu não gosto de aceitar coisas erradas na minha forma de trabalho. Eu sou uma pessoa que sou muito neutro nessa ponto, assim, cada um trabalha do seu jeito. Mas quando é para trabalhar em time, eu prefiro trabalhar muito num time que realmente saiba progredir junto entre todos, né? Não um tentando puxar o tapete do outro. Então esse tipo de coisa acontece muito aqui no Brasil, infelizmente, em empresas mesquinhas, entendeu? Grandes empresas, inclusive, né? Multinacionais. E infelizmente isso não me agrada muito e foi um dos motivos que eu me afastei desse tipo de trabalho, entendeu? É uma área que eu gosto muito, muito, muito mesmo, eu adoro, eu amo de paixão, mas infelizmente eu tive que me afastar. Mas não é por isso que eu não vou deixar de conversar sobre isso com outros colegas da minha área, entendeu? Então por isso que eu peço até, se você gostou, escreve nos comentários aí, pede uma coisa, um assunto diferente pra gente estar comentando aqui, tá ok? Bom, valeu, gente. Obrigado por ter assistido meu vídeo e um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Fui.